e que Deus e os mentores o abençoe, o guarde, o proteja neste momento, que essas reflexões dele possam adentrar em nossos corações e fazer morada esses ensinamentos, para que possamos pôr em prática essa doce mensagem que recebemos desses irmãos de luz. Gratidão, Senhor, por mais esse momento, e que assim seja. Que assim seja. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Até porque trabalhador trabalha, né? Trabalhador trabalha. Eu vou te botar o meu chinelo. Vai botar? Eu vou, tudo certo. Vou te escutar agora. Bom dia, meus queridos e fraternos irmãos, encarnados e desencarnados. Que as graças de Deus continuem nos permeando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e com o amparo dos irmãos luzeiros da espiritualidade amiga que sempre se faz presente. Indo a Betânia, antevéspera de Páscoa, Jesus seguia com os seus discípulos, os 12. Já era tempo, já se avizinhava o tempo da crucificação e Jesus sabia. Angustiado estava no caminho. Os discípulos, já mais amadurecidos e um pouco mais nervosos porque Jesus não assumira a responsabilidade e o trono que lhe era devido. Jesus fala: estão com fome? E os discípulos murmuram, dizendo: fome do poder, é chegada a hora, assuma teu posto. Jesus olha à esquerda e avista uma figueira e diz: não precisa desprender esforço, Deus nos deu a figueira. E assim se aproxima da figueira, procura por frutos e não encontra. Ergue o seu braço e a amaldiçoa, que seque, que ninguém nunca mais coma do teu fruto. Os discípulos ficam assustados com a fala do mestre e a sua imposição. Alguém que está indo pregar a boa nova, a fraternidade, amaldiçoando uma figueira. Ele que multiplicara pães e peixes, não era só pedir para a figueira os frutos. Seguiram, foram para Betânia, edificaram o trabalho, pregaram uma boa nova, levaram cura para os doentes. E na volta, os discípulos viram a figueira, porque o caminho era o mesmo. E Pedro indagou Jesus dizendo: mestre, a figueira que tu amaldiçoou outro dia secou. E Jesus, como sempre falava por parábolas e sabia muito bem o que dizia, parou diante da figueira seca e mostrou para eles: já viram outros tantos feitos, por que se impressionaram com esse? E eles continuavam sem entender. Jesus falou: eu sei que sabem que não é época de frutos, que não teria como ter figos na figueira, mas por que eu me propus a procurar? João fala para ele: por causa das folhas? E Jesus explica: sim, é por causa das folhas. E Tiago, o grande, explica para os demais que ainda não tinham entendido que a árvore ou a planta que dá frutos, sejam eles para comer ou não, seja para flores, o que precede este ápice da criação são as folhas.
as folhas verdes, elas mostram que ali o ápice irá acontecer. E o ensinamento moral que Jesus trouxe para os discípulos sobre a figueira é que, se não somos árvore para dar bom fruto, para entregar o ápice da criação, não servimos para a obra. Dias antes, semanas antes, Jesus entrara na sinagoga, quebrou o templo todo e expulsou os mercadores que dizia: transformaram a casa do meu pai num mercado. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando-a entrar no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Então Pilatos disse: sois reis? E Jesus lhe replicou: vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. E qualquer um que a pertença, escuta, ouve minha voz. Isto é o que abre o texto. Depois eu sigo com os meus devaneios, com os meus pensamentos, sem a pretensão de tornar verdade junto a vocês, meus queridos, mas foi o que me tocou. Eu não sou desse mundo e não vim senão trazer a verdade, e todo aquele que está nela me ouve. Meu reino não é deste mundo. Qual é a primeira palavra que nós aprendemos quando criança? Qual foi a primeira palavra? Não, né? O que é a primeira coisa que uma criança faz? Jesus não mentiu quando disse que o reino dele não era deste mundo. O reino dele é de amor. Amor incondicional, amor fraterno, amor sempre. Amor 70 vezes, 7 vezes, amor sempre vem em primeiro lugar. Somos bons frutos. Nós viemos da boa vinha, da boa videira. Somos boa semente. Nós quem nos colocamos em meio a ervas daninhas. Somos nós que não ouvimos ou tampamos os ouvidos para a verdade que Jesus traz. A fraternidade que nos permeia, a complexidade do texto, ela vai além do que as palavras conseguem expressar. Claro que aqui o texto transcorre quando Jesus fala para hebreus, há mais de 2000 anos terrenos. O tempo era outro, o entendimento era outro. Hoje nós temos outros entendimentos, hoje nós temos outras visões. Mas o amor, esse não muda. A fraternidade não muda. O reino de Deus é de amor incondicional. E quando nós estamos por aqui, encarnados, reencarnados, o termo que nós quisermos usar, aqui, matéria, humus, terra, corpo físico, é um aprendizado, é um teste, é um conhecimento que nos falta. Sim. Castigo? Nunca.
Jamais. Mas um entendimento para que são nas veredas da dor, dos espinhos, que o amor incondicional resplandece. As flores são belas, são cheirosas, são lindas, mas nos deitarmos a elas e agraciarmos muito mais a elas, não damos o devido valor para tudo o que acontece de transformação até aquele ápice. Nós devemos ser as flores, não somente contemplá-las. Nós. Por que nós devemos ser as flores? Porque a flor é o ápice. A flor é a magnitude descrita de maneira física e visual para nós. Aqui o trabalho se fez. Aqui o amor resplandeceu. Porque o que é a flor, se não antes uma pequena semente? O que é a flor, se não um sofrimento de crescimento e evolução? Até a beleza, a primazia, a magnitude da obra é dor e sofrimento. Injustiça? Castigo? Maldade divina? Não. Ao contrário, ensinamento. Ensinamento de que o amor sempre vem primeiro, porque com a premissa do amor a gente segue adiante. Tropeça, cai, mas levanta, se ergue de novo, se sustenta. Quando Jesus fala, vinde a mim todos os que sofrem, não é sobre tirar a dor, é de ter convicção que em meio a ela, nós estamos amparados. O amor não nos abandona. Nós viramos a cara para Ele, mas Ele não nos abandona. E Jesus fala através de parábolas como estas, e tantas outras que discorrem ao texto, que é sobre a perspectiva do futuro. Que futuro é esse? No reino de Jesus. Somos ovelha do seu rebanho. Ele nos fala e nós o ouvimos. Então vai ser assim. Basta que o sigamos, que entendamos e cumprimos e guardemos a sua verdade. É sobre isso o seu reino não ser deste mundo, porque isso acaba. A matéria se desfez, a matéria se desfaz, e a matéria se irá desfazer de novo. Nós por aqui já andamos, talvez andaremos mais outras tantas vezes, tantas quantas forem necessárias para a nossa evolução, para que sejamos as belas flores no jardim do reino dos céus. É claro que eu estou usando de metáfora, é lógico, não significa que seremos flores, significa que nós iremos a evoluir, iremos chegar à magnitude. Fomos criados simples e ignorantes, mas somos divinos. Temos dentro de nós a consciência que é a centelha divina. Nós iremos ascender ao Pai. Claro que é um caminho, é difícil, é penoso, mas é necessário, porque tudo é movimento, tudo é constância, é para frente que se anda. E como eu costumo sempre dizer aos amigos, trabalhador trabalha. Então, meus queridos, é sobre isso, é sobre continuar na persistência, sobre perseverar. Estamos doentes, estamos em dificuldade, faz parte de provas e expiações, faz parte do aprendizado, faz parte da caminhada, faz parte da evolução. É assim é, como disse Deus, assim se faz, como diz Jesus. E assim somos amparados pela espiritualidade que nos intui para fazermos todo e qualquer trabalho na seara do bem. E assim, com boa aventurança, agradecido pela oportunidade de trabalhar na seara do bem, de ser amparado pelos irmãos luzeiros, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, agradeço aos desencarnados e a vocês encarnados por me emprestarem suas mentes, seus ouvidos,
e principalmente seus corações. Que a graça os acompanhe. Fiquem em paz. Eu que agradeço. De semente, né? Sementinha está dando umas como é que é? Umas folhinhas. As folhinhas estão vindo. Que benção. Essa semente chegou não faz muito para nós. E olha essa semente dando o fruto. Essa é uma semente estragada que estava rejeitada pelos sementeiros. Olha essa semente aí produzindo o quíntuplo. Então, meus amores, neste momento, depois dessas palavras maravilhosas do nosso irmão, dessas reflexões, vamos fechar os nossos olhinhos, porque sabemos que assim, do nosso ladinho, pertinho de nós, existe um irmão luzeiro, que vem do cosmo maior, orientado pelo nosso Mestre, para cuidar dos nossos dodóis, tranquilizar esse coração, muitas vezes, magoado, turbado, a mente que está em desvario. Então vamos respirar fundo, prestar atenção na nossa respiração e antever com os nossos olhos da alma a presença do Mestre, que já chega junto a nós neste momento. Esse Mestre que vem iluminado dos planos divinos, porque é um espírito de escola que muito sofreu e que vem, através da sua palavra doce, nos ensinar que o reino dele está dentro de cada um de nós. Como diz os manuscritos, as escrituras, que tenham olhos para ver e ouvidos para escutar a doce mensagem do Mestre. Que possamos nós fazer reflexões neste momento sobre a nossa vida, o nosso cotidiano. E vamos pensando o que podemos fazer, o que esse Mestre quer de nós. Por que estou aqui hoje, nesse sábado lindo, que eu podia estar passeando numa praia, ou sei lá, num paraíso? Por que estou aqui? É porque nós recebemos um convite, nós recebemos uma mensagem para virmos aqui, para estarmos aqui, sendo orientados pela espiritualidade. Então vamos agradecer pelo café que tomamos hoje, na primeira hora, quando aqui estivemos, esse café que nos fez tão bem, que alimentou o nosso corpo físico, e a nossa palestra, a nossa irradiação, tudo, a aula, tudo que recebemos, alimentou o nosso espírito, o nosso coração, tranquilizou esse coração que bate acelerado muitas vezes diante de situações problemáticas. Esse coração que ama, esse coração que lá no fundo tem gotas de luz que o Mestre e que o Pai implantaram junto, lá dentro. Obrigado, Senhor, por a nossa existência. Obrigado, Senhor, por cada dia. Apesar das dores, do sofrimento, das cirurgias, de tudo que nós passamos, obrigado. Porque isso nos faz nos aquietar um pouquinho e vermos onde é que nós deixemos isso interferir em nossa vida. Esses acontecimentos interferir na alegria de viver, na alegria da imortalidade. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus. Obrigado, queridos irmãos da luz, por nos permitir estarmos aqui
com o coração aberto, cheio de alegria, mesmo com tudo que nos acontece, mas com alegria de sabermos que o amanhã pode ser diferente e vai ser. Obrigado, queridos. Que todos recebam essa energia para o corpo físico, para o corpo espiritual, mas também para o mental. Que esse mental seja iluminado, porque é aí que reside o Espírito e é aí que tudo começa. Obrigado, Senhor, por cada dia. Obrigado, Senhor, obrigado. Só temos que agradecer por cada momento na Tua presença. Que assim seja. Obrigado, queridos. Da minha vida, eu sabia. Por que eu sabia? São coisas, né? São coisas.